Crianças, adultos e idosos infectados. O mundo vive hoje a maior crise de sarampo dos últimos 13 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil já é o segundo em número de casos nas Américas. Mas por que a doença voltou com tanta força por aqui após ter sido quase erradicada? É o que mostram os repórteres do Câmera Record. 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Pouco mais de 200 milhões só no Brasil. É gente que não acaba mais. Nas ruas, nos trens, no trabalho, todos se cruzam, todos se conectam. Um prato cheio para a disseminação de qualquer tipo de vírus. Para o sarampo, então, pior ainda. Uma pessoa com sarampo, sem ter os sintomas clássicos, ainda não sabe, mas ela já está com vírus. E aí ela pode transmitir até 4 dias antes de apresentar os primeiros sintomas. Então é quem está lá no metrô, quem está num ambiente, né, mais aglomerado, vai transmitir a doença para um número grande de pessoas. Para você ter uma ideia, os especialistas dizem que o indivíduo infectado com gripe pode contaminar até 5 pessoas ao seu redor. Já quem contraiu o vírus do sarampo tem grandes chances de transmitir a doença para até 20 pessoas do entorno. O poder de contaminação 4 vezes maior. E nós temos muitas pessoas que têm a doença assintomática. O que quer dizer isso? Ela está eliminando o vírus, mas não fica doente. Não tem o sarampo doença. Então esse indivíduo ele está na multidão e ele pode estar infectando outras pessoas. E à medida que o vírus ele vai achando uma pessoa suscetível, ele causa doença. Por ser um distúrbio respiratório, o vírus se alastra com facilidade no ar, o que o torna extremamente contagioso. Ele entra no corpo humano pelas vias respiratórias, como o nariz e boca, se multiplica na garganta e cai na corrente sanguínea, sendo espalhado pelo corpo todo. O doente apresenta febre, acompanhada de tosse, irritação nos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, nariz congestionado e mal-estar intenso. Isso, em média, dura 3 a 5 dias, mais ou menos, né? E lá pelo 5º dia, 6º dia dos sintomas, a gente espera que esses sintomas comecem a melhorar. Em alguns casos, o quadro pode se agravar. O vírus do sarampo, ele atua muito no sistema imunológico, ele acaba reduzindo as defesas, ele diminui a nossa resposta imune. Então, as pessoas podem ter pneumonia como complicação, podem ter encefalite, que é uma infecção do sistema nervoso que é bem grave, podem ter complicações como infecção no ouvido, até cegueira. Ou então, em casos mais raros, a morte. Uma das causas morte do sarampo é a desidratação por diarreia, que antigamente, como o país tinha muitas pessoas subnutridas, nós tínhamos uma mortalidade alta por sarampo. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo mais de 1000 casos de sarampo, mas nós não estamos ouvindo falar em mortalidade ainda. Tá? Por quê? A população está mais resistente. Para esta especialista em imunologia, a cidade de São Paulo já enfrenta uma epidemia. Os dados de São Paulo são bem impressionantes, e isso pela densidade populacional, né? Quase dobra o número de casos semanalmente. Então nós estamos vivendo sim uma epidemia de sarampo. Cautela é crucial em momentos como esse, assim como o estudo da evolução do vírus. O monitoramento do Ministério da Saúde indica o aumento contínuo de casos suspeitos. Quase 7.000 casos ainda seguem em investigação. Portanto, ainda existe chance de aumentar o número de confirmações do sarampo. Os serviços de saúde, eles não aguardam a confirmação, quer dizer, não aguardam o resultado do exame laboratorial. Então, atendi um paciente hoje com sarampo, fiz a suspeita clínica de sarampo, eu tenho 24 horas para notificar o órgão de vigilância municipal aqui na cidade de São Paulo. A atualização dos dados pelos agentes de saúde é permanente. A melhor maneira, a medida mais eficaz que nós temos é a vacinação. A maior parte da população estando vacinada, a gente acaba protegendo aqueles indivíduos que não podem se vacinar,
que são as gestantes, os bebês com menos de 6 meses de idade, as pessoas imunossuprimidas que fazem tratamento com quimioterapia, tratamento para o câncer, outras condições que elas não podem receber a vacina. Leonardo, por exemplo, acaba de completar 1 ano e não recebeu a primeira dose da vacina. Ele estava tomando antibiótico com otite e a garganta inflamada, e aí a gente não conseguiu dar, porque o pediatra falou, espere estabilizar, acabar o antibiótico, e aí você dá a vacina. Mas o vírus não esperou. Logo que melhorou da otite, o menino já começou a apresentar os sintomas do sarampo. Quando foi no sábado, ele começou com as manchinhas no rosto e no domingo já estava no corpo inteiro. Gabriela trouxe o filho para este hospital infantil em São Paulo e teve que ficar por aqui. Como é que foi sua reação? Assim? Foi bem assustador, porque é uma doença que a gente não ouve falar há muitos anos. E aí você vê agora todo mundo só fala nisso, e aí a médica vem te fala que é uma doença assim, né, dá um sofrimento muito grande, que tem uma dor muito grande. Os médicos começaram o tratamento, mas a doença se agravou e o menino passou a apresentar um quadro de pneumonia. Aí começou muita movimentação do lado de fora do quarto. Estamos preparando a transferência. Aí eu tava falando minha esposa, transferência? O seu filho vai para UTI. É uma palavra muito forte, né? Então, como mãe, você nunca quer ouvir que seu filho vai para UTI, né? É horrível. Na unidade de terapia intensiva, Léo ficou isolado de outros pacientes. Além de médicos e enfermeiros, só a família podia se aproximar do menino. Nossa equipe só foi autorizada a entrar no quarto porque todos nós já tínhamos sido imunizados. Como é que ele está agora? Agora ele está destruindo o quarto. Já está pegando nos equipamentos? Já, tá tudo, já dançando. Olha lá. Não. Sinal de que está melhorando, né? Graças a Deus, tá? A melhora foi tanta que durante a nossa gravação, Léo acabou liberado da UTI. Ó, já acabou de gravar com ele, Léo já tá indo pro quarto. E acordou, né? Agora ele já voltou, né? Agora tá. O furacãozinho voltou. Voltou. Mas agora vocês estão mais tranquilos também, Agora né? sim. Na hora da transferência, o menino ainda precisa usar uma máscara. O procedimento faz parte de um protocolo especial para tentar evitar a disseminação da doença que começa na chegada dos pacientes à unidade de saúde. Já tem um cartaz aqui com os sintomas. A pessoa tá, aqui, inclusive, já diz, né? Isso. Se a família percebe que está com esses sintomas aqui, procure a sala de pré-atendimento. E coloca a máscara na criança. Entendi. Na hora que a gente coloca a máscara, a gente diminui o risco da criança transmitir para outras pessoas. O primeiro atendimento é feito nesta sala. Aqui vocês estão priorizando para as crianças com suspeita de sarampo. Suspeita de sarampo. Por isso que está vazio aqui agora. Por isso que está vazio. E se essa sala for utilizada, ela precisa ficar desocupada durante um período de em torno de duas horas. Porque o vírus pode sobreviver, pode permanecer em suspensão no ar durante muito tempo. Então é um tempo médio que a gente considera como sendo suficiente para renovar todo o ar da sala. Na sequência, os pacientes com suspeita de sarampo são levados a leitos especiais, que ficam no andar de cima. Se ela tiver necessidade de internar, ela sobe e preferencialmente fica nesse quarto, nesse box, que é um box que tem pressão negativa também. Ah, é? Por que isso? Como é que funciona? Essa pressão negativa, ela faz com que o ar não saia da sala e não contamine o ambiente ao redor desse quarto. Então, ele é utilizado para contenção de doenças infecciosas transmissíveis por via respiratória.